A crença na imortalidade natural da alma humana ocupa hoje um lugar quase intocável no imaginário do cristão popular. Ela atravessa denominações, liturgias, catecismos, discursos pastorais, sendo muitas vezes apresentada como uma verdade óbvia, intuitiva e espiritualmente consoladora. Entretanto, quando essa doutrina é submetida a uma análise bíblica rigorosa, histórica e teologicamente honesta, percebe-se que ela não nasce da revelação progressiva das Escrituras, mas de uma tradição estranha ao pensamento hebraico bíblico, profundamente influenciada pela filosofia grega e, mais grave ainda, enraizada na primeira mentira registrada na história da humanidade. A Bíblia lida de forma contextual, coerente e sistemática. Ela ensina exatamente o oposto, que a alma ela é mortal, que a vida eterna não é inerente ao ser humano e que a imortalidade é um dom concedido exclusivamente por Deus, por meio somente da ressurreição em Cristo Jesus. O ponto de partida inevitável dessa investigação é o relato do Éden. Antes que houvesse qualquer sistema religioso, filosofia ou tradição teológica, Deus estabeleceu de maneira clara e inequívoca a condição da existência humana. Em Gênesis 2,17, o Senhor advertiu Adão dizendo: "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá." A sentença divina não apresenta ambiguidade. A consequência do pecado seria a morte real, concreta e definitiva. Não há no texto qualquer sugestão de que a morte seria apenas uma transição para outro estado de consciência ou existência. A morte, na perspectiva divina, é o oposto da Bíblia. A resposta da serpente registrada em Gênesis 3:4 é direta, ousada e frontalmente contrária à palavra de Deus. "Certamente não morrerá", ela disse. E essa afirmação não apenas contradiz Deus, mas inaugura uma nova narrativa teológica segundo a qual o ser humano não morre de fato, mas continua existindo de alguma outra forma após a morte. Aqui nasce o embrião da doutrina da imortalidade natural da alma. A questão central, portanto, não é apenas doutrinária, mas moral e espiritual. Ou Deus falou a verdade ao afirmar que o pecado conduz à morte literal, ou a serpente falou a verdade ao afirmar que o ser humano não morre. Não há conciliação possível entre essas duas afirmações. Quando se avança no texto bíblico, percebe-se que a própria definição de alma desmonta a ideia de uma entidade imaterial, consciente e independente do corpo. Gênesis 2:7 declara: "Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente." O texto não afirma que Deus colocou uma alma dentro do homem, mas que o homem tornou-se uma alma vivente. Biblicamente, alma não é algo que o ser humano possui, é algo que ele é enquanto vive. A vida surge da união entre o corpo formado do pó da terra e o fôlego de vida procedente de Deus. Quando essa união é desfeita, a alma deixa de existir como ser vivo consciente. Essa compreensão não é periférica, mas sustentada por declarações explícitas das Escrituras. Em Ezequiel 18:4, o próprio Deus afirma: "A alma que pecar, essa morrerá." A força desse texto é devastadora para a doutrina da imortalidade natural da alma. Uma alma que morre não pode ser, por definição, imortal. Não se trata de linguagem simbólica ou poética, trata-se de uma declaração jurídica e moral dentro do contexto do juízo divino. A alma, segundo Deus, é responsável, possível do juízo
e, se persistir no pecado, sujeita à morte. Jesus Cristo reafirma essa realidade de forma ainda mais contundente em Mateus 10, 28, ao dizer o seguinte: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temam aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A palavra destruir utilizada por Cristo exclui qualquer noção de indestrutibilidade ou existência eterna consciente em um sofrimento posterior à morte do corpo. Destruir, reduzir, significa aniquilar por ter uma existência. Se a alma fosse imortal por natureza, tal advertência de Jesus seria teologicamente inconsistente. A condição dos mortos, conforme descrita nas Escrituras, confirma essa compreensão. Eclesiastes 9:5 declara de forma direta: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O texto não diz que os mortos sabem menos ou sabem de outra forma, afirma que não sabem absolutamente nada. O salmista reforça essa ideia em Salmos 6:5, dizendo que na morte não há lembrança de nada, no sepulcro não há louvor. E novamente em Salmos 14, ele diz o seguinte: sai-lhes o espírito e eles tornam pó. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Pensamentos que perecem não podem continuar ativos em outro plano consciente. A Bíblia descreve a morte exatamente como um estado de inconsciência total, frequentemente comparado simbolicamente a um sono profundo, por exemplo. Essa compreensão é essencial para preservar a coerência da doutrina bíblica de ressurreição. Se os mortos já estivessem vivos, conscientes e desfrutando do seu sofrimento no inferno ou alegria no céu, a ressurreição perderia o seu sentido central. No Novo Testamento, porém, apresenta alguns pontos interessantes. A ressurreição como a grande esperança cristã. Paulo afirma em 1 Coríntios 15:53 o seguinte: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. A imortalidade não é algo que o ser humano possui, é algo que ele receberá no futuro, no momento determinado por Deus. Antes disso, o ser humano é descrito como mortal. O ser humano é a alma vivente. Essa afirmação é reforçada em 1 Timóteo 6:15 e 16, onde Paulo declara que Deus é o único que possui imortalidade. Se apenas Deus possui imortalidade por natureza, então nenhuma criatura humana ou qualquer outra criatura que possa existir pode ser imortal. Toda forma de vida é derivada, dependente e concedida por Deus. Nesse contexto, o argumento da árvore da vida surge como uma das evidências mais decisivas contra a doutrina da imortalidade natural da alma. Após a queda da humanidade, Deus declara em Gênesis 3:22 o seguinte: agora, para que não estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. A vida eterna estava condicionada ao acesso à árvore da vida, mesmo após o pecado, por isso Deus os retira de perto da árvore da vida. Se o ser humano fosse naturalmente imortal, essa preocupação divina não faria sentido. A exclusão da árvore da vida foi na prática a retirada da fonte da imortalidade. Apocalipse retoma essa imagem no cenário da redenção final. Em Apocalipse 22:2 descreve o seguinte: no meio da praça da cidade e de um lado e de outro lado do rio estava a árvore da vida. E Apocalipse 22:14 afirma: bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. O acesso restaurado à árvore da vida no novo céu e na nova terra confirma que a imortalidade continua sendo condicional, sustentada por Deus e vinculada à redenção em Cristo. A presença da árvore da vida na eternidade desmente definitivamente a ideia de uma alma naturalmente imortal. É exatamente nesse ponto que a doutrina da imortalidade natural da alma se aproxima perigosamente do Espiritismo.
Ao afirmar que os mortos continuam vivos em um outro plano consciente e capazes de se comunicar, o cristianismo popular abre as portas para as práticas e crenças que a própria Bíblia condena explicitamente. Se os mortos estão vivos, então orar a eles, invocá-los ou receber mensagens deles torna-se plausível. No entanto, se os mortos não sabem coisa nenhuma, como diz em Eclesiastes 9:5, se os seus pensamentos perecem, como está em Salmo 146, qualquer manifestação espiritual atribuída a eles não pode ter origem humana. Essa é precisamente a advertência bíblica contra os enganos espirituais dos últimos dias. A doutrina da imortalidade da alma, portanto, não apenas contradiz as Escrituras, mas fornece base teológica para o espiritismo, a necromancia e toda forma de comunicação com supostos espíritos dos mortos. Ao negar a morte como um estado inconsciente, ela revive a mentira original da serpente e enfraquece os pilares centrais da fé cristã: a ressurreição, o juízo, a justiça divina e a centralidade da redenção em Jesus Cristo. A Bíblia apresenta uma visão coerente, lógica e moralmente consistente. O ser humano, ele é mortal. A alma, que é o ser humano, é mortal. A morte é um sono inconsciente. A esperança está na ressurreição e a imortalidade é um dom concedido somente aos redimidos em Cristo. E essa compreensão preserva a santidade de Deus, protege a igreja contra enganos espirituais e reafirma que a vida eterna não é um direito natural, mas uma dádiva graciosa concedida por Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e a sua família.